aqui na PUC nós consideramos importantíssimo para a comunicação como um todo, para a democracia, né? Que é a questão do diploma como exigência na profissão de jornalista. Nós tínhamos essa exigência, né, para o exercício da profissão, e em 2009, através do pedido de empresas jornalísticas que queriam desmobilizar a categoria, diminuir, né, a importância da categoria, inclusive em negociações salariais, etc. Enfim, isso a gente vai descobrir as razões hoje, né, principais. Mas o STF, então, permitiu que o exercício da profissão de jornalista fosse desvinculado do diploma em jornalismo. E hoje nós temos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que já passou pelo Senado e agora está na Câmara, para ser votada, trazendo de volta a exigência do diploma. E então hoje nós temos aqui pessoas muito importantes nessa luta aqui com a gente. E eu queria então apresentar. Eu vou começar aqui por ordem de local, né, por ordem geográfica, o nosso coordenador do curso de jornalismo, o professor Leonel Aguiar, que vem lutando pela profissão, inclusive teoricamente, né, há muito tempo. A diretora da Federação Nacional dos Jornalistas, Carmen Pereira, que é uma pessoa que também, enfim, a luta dela vocês vão perceber pela fala daqui a pouco. A professora Ana Paula Goulart de Andrade, que é diretora de comunicação da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, e o Washington Santos, que é diretor de formação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. E nós temos também a presença aqui do professor João Batista de Abreu, da Universidade Federal Fluminense, agora aposentado, mas sempre na ativa para muitas coisas, né? Porque ninguém deixa ele quieto. E ele é membro da Comissão de Educação da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Bom, então, sem mais delongas, eu vou chamar para começar aqui o nosso debate o professor Leonel, e avisando que cada um vai ter apenas 15 minutos de fala, infelizmente, mas aí depois a gente pode abrir o debate para ser uma conversa, tá? E eu queria, então, agradecer aqui também a presença dos professores Mauro Silveira, da professora Ítala Maduel e da professora Marília Martins, que são pessoas também muito engajadas nessa luta e que trouxeram aqui as suas turmas. Então, professor Leonel. Obrigado, Patrícia. Bom dia, gente. Bom dia, queridos alunos, queridas alunas. É um prazer estar aqui com vocês. Saudação à mesa também. João, Washington, Ana, Carmen, os companheiros e Patrícia, meus companheiros e companheiras de muita luta. Primeiro, eu queria chamar a atenção para vocês, para a formação dessa mesa que aqui está. Vocês que vão ser jornalistas, vocês estão tendo um momento ímpar assim na vida de vocês, para vocês conhecerem o que é a cultura profissional dos jornalistas. Eu acho que esse é o primeiro passo para isso, né? Você tem uma mesa formada por jornalistas, por professores e professoras de jornalismo e também por pesquisadores. João foi meu professor na Universidade Federal Fluminense, aonde eu me formei, né? Assim, então, Carmen e Washington, eu fui diretor do Sindicato de Jornalistas na década de 80, quando o sindicato pela primeira vez foi filiado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A Ana foi minha aluna no mestrado e no doutorado aqui na PUC, em comunicação, trabalha comigo também nesse grupo de teorias do jornalismo e experiências profissionais, que a Patrícia acabou de falar aqui para vocês, que é o TJOR, que está completando 15 anos de existência nessa questão de teorizar sobre as experiências profissionais do jornalismo, e agora estamos lançando o nosso primeiro livro comemorando os 15 anos. É um grupo de pesquisa que tem basicamente jornalistas que vêm para a universidade, não só para pesquisar, mas principalmente para ensinar e mostrar os valores da nossa profissão. E a Carmen está na Federação Nacional dos Jornalistas, que é a nossa FENAGE, a federação que reúne todos os sindicatos da nossa área. Então, esse é um momento, eu diria para vocês, um momento histórico na formação de vocês. Eu gostaria muito que vocês replicassem isso com os colegas de vocês, a importância de vocês estarem vivendo, acompanhando um debate que é esse debate da proposta de emenda à Constituição, ao artigo 220 da Constituição, que é assim,
do que trata o artigo 220. Eu vou ler aqui para vocês. Eu já estive na Câmara em 2009 participando de um debate na Câmara Federal, né, lá no Congresso, em Brasília, em 2010, logo depois que o diploma foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, por uma questão que é um equívoco. Por que o Supremo Tribunal Federal derrubou o diploma? Por um equívoco político que se reflete no equívoco jurídico que vem da Organização dos Estados Americanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que em 1984, quando teve a prisão de um jornalista norte-americano na Costa Rica por exercício ilegal da profissão de jornalista, essa Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão muito bacana, é uma comissão que está a favor da democracia, que defende os indígenas, que defende os povos tradicionais, por exemplo, da Amazônia, que já defendeu o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, já condenou algumas ações de governos passados, tanto contra indígenas quanto o MST, mas nessa questão do diploma tem uma posição que é absolutamente equivocada, ao achar, após a prisão desse jornalista que criou esse precedente jurídico que em 2009 bateu no Supremo, de que o diploma obrigatório para o exercício da profissão é um atentado a um direito humano básico, que é o direito à liberdade de expressão e de opinião. Sinto muito OEA, sinto muito Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas o debate é com vocês e as empresas de comunicação. Tem se aproveitado muito desse precedente jurídico para assim, embaralhar o jogo e parecer que nós, jornalistas profissionais, somos contra a liberdade de expressão e que é um instrumento de regulação profissional que impede a sociedade de se expressar livremente. A gente sabe que não é isso. O que impede o livre expressar de opinião e de expressão da sociedade é o monopólio dos meios de comunicação, é a datificação agora com as Big Tech, são os algoritmos que também criam bolhas e que produzem essas polarizações que a gente vê pelo mundo afora. Portanto, essa é a questão central. E o que a PEC... E o que essa questão central que eu estou dizendo, esse erro político e jurídico da OEA e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que de 84 em 2001, isso é reproduzido por uma juíza do interior de São Paulo, quando a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão aciona o judiciário para tentar demonstrar essa tese da OEA e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. E aí, de 2001 a 2002, com uma juíza que agora não lembro o nome, mas isso é absolutamente... Carla Richter, mas isso é irrelevante também para esse processo. Em 2009, isso vai bater no Supremo, e aí, infelizmente, o Supremo, por uma visão equivocada, por uma leitura política errada, e juridicamente falha, incorpora essa tese e derruba o diploma. Bom para a gente foi que nesse mesmo ano de 2009 a gente se mobilizou e o bacharelado de jornalismo voltou também às nossas universidades. Isso é um outro ponto para a gente discutir mais adiante. Mas assim, só para encerrar a minha fala, o que trata o artigo 220 e os parágrafos 7 e 8, que é a PEC. A PEC, que é essa proposta, ela é muito curtinha. Só diz assim, no artigo 220, que é esse artigo que trata da questão da manifestação de pensamento, de expressão, de informação sobre qualquer veículo e processo não sofrerão restrição, observado o disposto nessa Constituição. A proposta é criar 2 parágrafos nesse artigo, desvinculando isso que a OEA, o Supremo, equivocadamente tem trabalhado, que é o seguinte: a profissão de jornalista é privativa do portador de diploma superior de jornalismo, expedido por instituição oficial de ensino, e seu exercício será definido em lei. Esse é o parágrafo 7 do artigo 220. E depois vem uma outra questão que também sempre se toca nesse assunto. Quando se fala em corporativismo, etc, etc. Mas e o pessoal que não é o jornalista, que é colunista, o jogador de futebol que vai participar de uma mesa redonda? O parágrafo 8 contenta isso tudo. Que é o quê? A exigência de diploma, que se refere ao parágrafo 7, não é obrigatória ao colaborador. Claro, a gente está falando aqui de mesas de debate de opinião. A opinião é livre, mas a informação, a gente sabe, digamos assim, como se dizia no começo do século XX,
a informação é sagrada, porque a opinião nesse sentido, desculpe, a informação é sagrada, porque a informação jornalística é preciso você juntar teoria, técnica e prática para você realizar uma informação jornalística de qualidade, que é exatamente sobre esses 3 princípios que uma boa parte dos cursos de jornalismo, na UF, na UFRJ, aqui na PUC, eles são montados, eles são criados, a partir desses 3 parâmetros: teoria, prática e técnica. Teoria do jornalismo, as práticas profissionais do jornalismo e as técnicas profissionais para o jornalismo. Então, o segundo parágrafo diz isso, que a exigência do diploma, que se refere o parágrafo 7, não é obrigatório ao colaborador, assim entendido aquele que, sem relação com o emprego, produz trabalho de natureza técnica, científica ou cultural relacionado com a sua especialização. Significa que um médico que for falar no programa da Ana Maria Braga ou for falar no Jornal Nacional sobre uma determinada questão da sua área, ele não precisa necessariamente ser jornalista, ele está dando uma opinião, ele está apontando uma questão do ponto de vista científico lá dentro da área de formação dele. Assim, o Drauzio Varela, evidentemente, com toda a sua sapiência médica, jamais por essa questão da obrigatoriedade do diploma, ele seria impedido de atuar no Fantástico. Então, essa é a questão que a gente também tem que ter argumentos sólidos, argumentos lógicos, argumentos políticos e, portanto, argumentos jurídicos, para a gente defender a nossa profissão. Eu não vou me estender muito, eu acho que eu já passei muita informação para vocês, mas eu queria que vocês, assim, primeiro, ficassem atentos a essa questão dessa luta que é a nossa luta, porque um diploma garante não só questões de melhores salários para a gente, uma melhor organização da nossa categoria, mas o diploma obrigatório para o exercício da profissão é bom para a sociedade, é bom para a democracia, porque visa garantir um jornalismo de qualidade, um jornalismo voltado para o bem público, um jornalismo voltado para o interesse público. Então, o diploma também não é apenas uma questão corporativa de defender melhores salários, mas é, antes de tudo, sinalizar para a sociedade que o diploma garante ou pode garantir um jornalismo de melhor qualidade, um jornalismo de interesse público. Então, eu encerro minha fala por aqui. Eu queria sinalizar desses horizontes para vocês, para a gente continuar o debate. Obrigado pela atenção, gente. Obrigada, professor Leonel. E agora eu passo a palavra para a diretora da FENAGE, Carmen Pereira. Bom dia a todos, todas e todos. É um imenso prazer que eu estou aqui na PUC. Pouca gente sabe, porque tem muito tempo, mas eu fiz o mestrado aqui na PUC, não na comunicação, porque ainda não tinha, como sou antiga, mas eu fiz no Departamento de Ciências Sociais, o meu mestrado. E, inclusive, a minha dissertação era sobre a produção jornalística de Rui Barbosa. Então, eu também me sinto assim, um pouco filha dessa casa, embora isso tenha muito tempo, mas ir voltar à PUC é sempre um enorme prazer, porque é sempre uma plateia super atenta, muito interessada, e que, com certeza, aqui a maioria pelos rostinhos, quer dizer, se bobear, quando a gente começou essa luta em 2009, que na verdade foi em 2001 que a gente começou essa luta, ainda estava chegando, ou aqueles que chegaram ainda eram muito novinhos. Então, essa memória, trazer um pouco essa memória que o Leonel está trazendo, que eu quero trazer um pouco mais dentro do ponto de vista da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, é importante, porque a gente tem uma série de argumentos aí, tipo, não, é corporativismo, essas falácias, que só confundem, a reflexão da gente, Então, eu até trouxe uma colinha, porque faz tanto tempo que eu faço parte dessa luta, que tenho, por exemplo, o nome da Carla Richter. Eu acho importante, viu, Leonel, a gente falar dessas pessoas, o nome dessas pessoas, porque, sabe, a gente tem que falar o nome das fontes para o bem e para o mal. E ela fez um grande mal para a gente. Ela era uma juíza substituta quando ela aceitou eliminar
para impedir a exigência do diploma. Isso lá atrás, né, em 2009. Então, quer dizer, e a federação desde antes, né, quer dizer, que esse processo começa em 2001, né, começou, quer dizer, a FENAGE vem se organizando junto com os seus sindicatos nesse embate aí, né, de tentar mostrar para a sociedade que a importância do diploma, né, a importância da formação do jornalista, que é a única profissão. A nossa profissão é a única profissão que é regulamentada, que não tem nenhuma exigência para o exercício profissional. Impressionante isso, quer dizer, todas as outras profissões regulamentadas têm exigências, a nossa não tem nenhuma, né? Quer dizer, você, para tirar o registro profissional, que hoje o que diz que você é jornalista ou não, é o registro profissional dado pelo Ministério do Trabalho. Para você tirar esse registro, você não precisa, né, de apresentar nem exercício de certificado fundamental, nem ensino médio, nada. Né? Apenas documentos pessoais que você apresenta para tirar esse. Já teve notícia que até menor de 18 anos, coisa que por lei é proibido, já tirou o registro profissional. Então, quer dizer, é uma coisa assim, né? É uma caixa preta que a gente pretende um dia ter uma parceria com o Ministério para os pesquisadores, né? Aí os pesquisadores vão ser muito importantes nesse momento para ver, quer dizer, quem tem hoje o registro profissional. Né? Então a gente começa, né, quer dizer, lá atrás com essa luta e a FENAGE, né, vem junto com os seus sindicatos fazendo, né, essa luta fez no STF, né? Tivemos lá um grande embate com o Gilmar Mendes, que foi, que depois, né, eu até brinco, eu digo assim, gente, eu não acredito que um dia eu fosse elogiar ações do Gilmar Mendes, mas naquele momento, realmente, ele foi também, outro que foi, né, nos fez muito mal, porque ele foi o relator do processo no STF que, né, deu a fundamentação para cair a exigência do diploma. Né? Nos comparou até a cozinheiros. Ele tem coisas assim que são meio folclóricas, né? Mas não diminuindo o cozinheiro, né? Mas a formação do cozinheiro é diferente da nossa. Né? Então, controla meu tempo aí, porque senão eu vou embora. Eu vou aqui, falo, né? Sabe como é que é? A professora fala até as coisas melhorarem. Bom, então vou pular logo com essa, não vou nem falar da luta até chegar ao Supremo, ok? Vou pular logo a partir da decisão do Supremo da não obrigatoriedade do diploma. A FENAGE se organiza com os seus sindicatos e já vinha, né, avaliando que o melhor caminho, ou talvez o único, para conseguirmos a restituição do diploma, da obrigatoriedade, seria um projeto de emenda constitucional, né, já que o Supremo votou pela inconstitucionalidade, como bem falou o Leonel aqui. Tá? Então, você tem que inserir na Constituição um artigo, né, que torne essa coisa possível. E aí, então, começamos, né, já mesmo em 2009, essa articulação e começam assim, vários aspectos no Senado e na Câmara. E aí, naquele momento, se viu que politicamente, né, pelas forças que tínhamos, o melhor era lutar primeiro no Senado, um número menor de parlamentares, são 80 e poucos, 89 nisso, acho que são. E depois ir para a Câmara, que são mais de 500 deputados. E aí foram 2 anos de luta no Senado, né, para aprovação em 2 turnos da PEC. Né? Conseguimos aprovar no Senado, já fechou aqui de novo, eu queria ver a data, mas enfim, não importa. E aí foi para a Câmara, e aí começou a articulação na Câmara e tal, para que a gente pudesse ter a aprovação da Câmara.
Até 2016, a FENAGE, os sindicatos e as instituições parceiras, como hoje é a BEG, né, que era Fórum de Professores, era Fórum de Professores de Jornalismo, né, a SBPJ, Intercom, essas entidades todas do campo acadêmico que vocês conhecem, né, ou já ouviram falar, essa luta não é só da FENAGE, né? A FENAGE encabeça, mas, né, a parceria com as outras instituições é fundamental, né? Porque senão a gente sozinho realmente não teria chegado onde chegamos, né? E aí, até 2016, porque o marco de 2016 é o impeachment da Dilma, da presidenta Dilma, né? Aí a gente parou e falou assim, agora fica difícil a gente conseguir, né, aprovação nesse Congresso, né, de uma PEC favorável aos jornalistas. E aí, meio que começou a hibernar, ficou lá, fomos muito cobrados de lá para cá. Em todas as palestras que eu participei, alguém levantava o dedo e dizia assim, e o diploma? E eu aí contava, assim, resumidamente, essa história de por que estava, né, a FENAGE estava com isso na geladeira, porque a gente vê que não tinha condições. Porque se a gente perder na votação, tchau, gente, adeus, porque aí vai ter que pensar numa outra coisa que eu não sei o que poderia ser. Então, agora, né, com o governo Lula, né, com novos ventos aí democráticos, né, a FENAGE avaliou que poderia colocar entre as suas prioridades, né, nós temos oito pontos de luta, né, prioritários que foram entregues ao então candidato Lula, e depois da posse do presidente, reavaliamos e tiramos 2 pontos prioritários para a FENAGE. É a PEC do diploma, aliás, são 3. É a PEC, a regulamentação profissional, que a nossa regulamentação também já está bastante desatualizada, mas eu não vou nem entrar nessa conversa, porque é uma longa, é uma outra mesa, tá? Fica a dica. E aí, e também a questão do fundo, né, de taxação das big techs para financiar o jornalismo independente, que eu também não vou entrar nessa conversa agora, porque é uma longa conversa também. Já tivemos aqui uma vez. Já tivemos isso. As coisas demoram a acontecer, né? Infelizmente não é assim, né? Hoje estamos com a PEC, amanhã agora resolve e aí pula para outra. Não, a gente tem várias lutas que ficam aí, vão caminhando mais ou menos juntas. E aí retomamos, né, em março desse ano, né, a PEC do diploma. Então, como vocês podem ver, a campanha está assim, né, tá se estruturando, estamos estruturando a campanha para aprovação na Câmara dos Deputados. E aí, por isso estamos aqui, né, a FENAGE já teve assim, duas ações grandes, né, digamos assim, nacionais, que foi uma nas redes sociais, que foi próxima ao dia 7 de abril, que foi um tuitaço, um instagramaço, em função do Dia Nacional do Jornalista, que é o 7 de abril. Foi um sucesso, a FENAGE até, eu não tenho esse número, mas foi falado, mas eu não anotei, eu esqueci. Teve assim, um percentual grande de procura do Instagram da FENAGE. Isso significa que as pessoas, né, quer dizer, começam a acordar para essa luta e que há pessoas interessadas nessa discussão. E aí, pouco depois, ainda em abril também, ainda no mês do jornalista, teve uma ação que chamou de Ocupa Brasília, que foram a direção da FENAGE e alguns sindicatos, se não me engano, 15, foram a Brasília, correram lá ao Congresso, conversaram com vários parlamentares, lideranças e tudo mais, para trazer... Por quê? Porque está na pauta, né? Está lá bonitinho, que desde o Eduardo Cunha está na pauta da Câmara
a possibilidade de votação. Só que está congelada lá, está na pauta, mas o presidente da Câmara é que tem que, né, botar na ordem do dia. Né? O Eduardo Cunha até botou uma vez, foi uma confusão danada, porque ele botou sem articular com a FENAGES, com nada. Nossa, foi um barata voa. E aí agora a gente está aí de novo, né, articulando e tal. Ainda não conseguimos falar com o Lira, com o Arthur Lira, né, é um dos passos, porque é ele que manda, né, isso vocês já devem estar sabendo, por várias outras situações. E aí, porque ele que tem que botar na ordem do dia, e a gente só quer que entre em votação quando a gente tiver certeza, né, de que teremos, além dos 308 votos necessários. Né? Hoje, segundo dados da FENAGE, que me passaram essa semana, nós temos 100 deputados que já declararam apoio. O que não significa que na hora lá do voto, alguns se arrependam, tenham dor de barriga e não votem, e por aí vai. Então a gente precisa de muito além de 308. Né? Só no Rio de Janeiro, a nossa bancada é a terceira. É São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. São mais de 40 deputados que nós temos que procurar para convencer a votar com a gente. Um detalhe interessante, né? Aí, acho que o tempo deve estar acabando. Um detalhe interessante nesse Ocupa Brasília, que o pessoal, eu não fui, eu não pude ir, e aí, mas que trouxeram essa informação, que vários deputados da direita dizem que estão apoiando a PEC, né? Porque eles não veem isso como uma luta corporativa, como alguns argumentam. Então, essa luta realmente ela não pode ser uma luta do governo, ela não pode ser uma luta só da esquerda, ela tem que ser uma luta da sociedade como um todo, porque o bom jornalismo que o Leonel fez menção interessa a toda a sociedade. Né? Então, e o bom jornalismo, claro, é só com a formação? Não, não é só com a formação, a gente sabe disso, mas que a formação contribui muito, né, para você ter um jornalismo de qualidade que, além dos elementos que o Leonel falou, eu colocaria mais um, que é a questão da ética, né, que temos o nosso código de ética, né, que foi aprovado em congresso da categoria e que nos norteia, deve nos nortear, né, na nossa prática jornalística. Né? Então, essa questão está posta para a sociedade, né? Esse é o nosso primeiro debate aqui no Rio de Janeiro. Né? Nós aqui, o Washington vai falar melhor da ação do sindicato aqui no Rio, mas esse é o nosso primeiro debate aqui no Rio de Janeiro, né? Porque várias outras questões a gente ainda está começando, mas a luta está começando, gente, 2 meses. Então, eu, pessoalmente, não acredito que essa PEC seja aprovada este ano, então preparem-se, porque é uma luta para, se bobear aqui, vai ter gente que vai formar e vai continuar na luta. O importante é entrar na luta agora, ok? E mais coisas a gente pode complementar depois. Obrigada, gente. Obrigada à professora Carmen, jornalista e diretora da FENAGE. E aí eu queria aproveitar para fazer uma publicidade, que nós fizemos um debate também com ela, né, com a FENAGE, e com o sindicato, e, enfim, vários pesquisadores sobre a questão das plataformas, da relação das plataformas com o jornalismo, né, também capitaneada aqui pelo meu grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação da PUC-Rio, que é um grupo irmão do TJ, do professor Leonel. Né? Então, assim, são grupos que estudam a questão do jornalismo e dos jornalistas. No meu caso específico, do nosso grupo EPC PUC-Rio, a questão da precarização do trabalho do jornalista e os efeitos disso sobre a democracia são muito importantes. Né? Então, essa luta pela qualidade no trabalho, na remuneração e na posição do jornalista na sociedade, né? É uma coisa muito importante, porque isso vai ter um efeito sobre a democracia. As pessoas precisam ser bem informadas de forma imparcial, porque por muitos anos, aí nos últimos tempos, se criou uma
uma visão meio pós-moderna das coisas, em que o que é a verdade não existe, a verdade para um é diferente da verdade para outro. Sim, mas acontece que existem os fatos, as coisas que acontecem, as coisas que não acontecem, aquilo que a gente precisa noticiar, que é importante para que o cidadão possa exercer a cidadania, né? De viver bem, de entender o que está acontecendo na sociedade. E para isso o jornalismo profissional é importantíssimo. Não pode estar na mão de qualquer pessoa, embora às vezes um ou outro que não seja, não tenha curso de jornalismo, vá saber eventualmente fazer alguma coisa, mas assim, não dá, entendeu? Você não pode botar qualquer um para fazer uma ponte, precisa de um diploma de engenharia, não. Eventualmente vai ter um mestre de obras super sagaz que vai saber fazer a ponte. Ok, mas não dá para a gente confiar nisso, né? Então você não vai botar uma obra de uma ponte, de um viaduto e tal, na mão de qualquer pessoa, que seja um engenheiro. Então é a mesma coisa com o jornalista, né? Existe uma formação e existe um código de ética a ser seguido. Bom, enfim, para não me alongar mais, então agora eu quero chamar o Washington Santos, diretor de formação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, vou lembrar, do município do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde, já passaram-se aqui alguns minutinhos depois do meio-dia. Não? 4 minutos. Meu relógio está adiantado. Mas olha só, meu nome é Washington, além de ser diretor de formação do Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro, jornalistas profissionais do município do Rio de Janeiro, eu também sou conselheiro da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, como o João Batista, ele vai falar. Eu acredito que a ABI também apoia a luta pela a luta da PEC do diploma. Bom, em primeiro lugar, em nome do sindicato, eu quero agradecer o convite aqui da PUC, um convite muito importante para que a gente possa trocar ideias com um público que para a gente é um público prioritário, essencial, que são os estudantes. São vocês. Vocês são fundamentais nessa luta que a gente está travando há tanto tempo. Depois de Leonel e de Carmen, é bom porque a gente não precisa mais falar do histórico, né? Eles já falaram bastante do histórico. Então, agradecer o convite e parabenizar a PUC. Na verdade, a PUC, nessa retomada da luta pelo diploma, ela está na vanguarda, né? Isso é bom quando a gente está na vanguarda, né? Quando a gente está participando do início de um novo processo. E é importante, é o primeiro debate que a gente tem com o sindicato. O sindicato pretende procurar as outras universidades para que a gente possa fazer eventos parecidos, né, com a UF, com a UERJ, os cursos de comunicação da UFRJ, e até mesmo das faculdades particulares, porque essa, como foi dito aí, é uma luta de todos. Então, eu gostaria de deixar aqui bastante ressaltado esse parabéns à PUC por esse pontapé inicial. É uma situação, um momento muito importante, né, dessa luta que a gente está vivendo. Bom, esse elemento da não obrigatoriedade do diploma, ele é um elemento, assim, mais que relevante do elenco de situações que precarizam a nossa profissão. Isso vem ocorrendo nos últimos anos. Quer dizer, junto com essa não obrigatoriedade do diploma, a gente vem convivendo com uma precarização absurda da nossa profissão. Os baixos salários, para vocês terem ideia, todos os últimos anos agora, de 2016 para cá, a gente tem tido uma luta absurda para garantir a recomposição do salário dos jornalistas pela inflação. Ninguém fala nesse momento nas negociações em aumento real. A gente coloca na nossa pauta de reivindicações, colocamos até nos últimos 2 anos isso alinhada à questão da pandemia, quando houve uma
precarização ainda maior da profissão, mas de maneira alguma eles, ao sentar à mesa com a representação do sindicato, eles querem discutir alguma coisa que seja parecida com o aumento real. Eles não querem dar a inflação. Se a inflação do período, que é contada, a database do jornalista é 1º de fevereiro, aqui no Rio de Janeiro. Então, eles começam a contar a inflação a partir de fevereiro até janeiro do ano seguinte. O somatório dos índices inflacionários, ele, numa situação de coerência, é uma situação em que os patrões das empresas eles deveriam recompor o salário dos jornalistas por essa inflação desse período que, na verdade, corroeu o salário dos jornalistas ao longo do ano. A gente tem 2 maneiras de corroer o salário. Vocês devem ter estagiários aqui já, o pessoal daqui a pouco está no mercado de trabalho. Você tem essa correção salarial que é feita anualmente para recuperar o poder de compra do salário, mas ela não recupera o que você perde no dia a dia, principalmente quando você tem inflação. Você recebeu R$100 na segunda-feira, com os supermercados ajustando os preços das mercadorias, os seus R$100 da segunda-feira, ele não vale mais na sexta-feira, ele já perdeu o valor. Então, o salário do jornalista, que ele é determinado no mês de fevereiro de um ano, ele vai perdendo valor ao longo do ano, e quando chega em fevereiro do ano seguinte, as empresas não querem recompor esse salário pelos índices inflacionários. Quer dar ao salário o poder de compra que ele tinha no ano anterior. Essa é uma questão absurda que a gente está convivendo com ela ao longo dos últimos anos. O fechamento de postos de trabalho. Quer dizer, a situação no Rio de Janeiro dos veículos impressos é calamitosa. Você tem o Globo, o Dia mal das pernas, o Lance agora é só digital. Perdemos o Jornal do Brasil. Então a gente vive uma situação muito, muito precária. Até mesmo a CNN, que veio para o Brasil e montou redações em várias capitais, já fechou no Rio de Janeiro. Então, nós vivemos de fechamento de postos de trabalho. Não estou querendo pintar para vocês uma situação drástica, não, mas é o que a gente está vivendo hoje. Então, você, somado a uma defasagem salarial, o rebaixamento de salário da categoria, a diminuição de postos de trabalho, a multifunção, a tal da multitarefa, né? Ontem mesmo eu estava ali na passarela entre a Petrobras e o BNDES, e tinha lá um jornalista da CNN. Ele estava com o tripé, com o celular, a iluminação, com o microfone da CNN, aguardando para entrar ao vivo. Eu passei às 4 horas da tarde para ir ao sindicato pegar as camisas. Estão à venda. Retornei para o trabalho. Às 18h30 eu saí, ele estava lá, no mesmo lugar. Sozinho. E ali é um lugar perigoso. E sozinho, né? Sozinho. Normalmente... Cinegrafista, Normalmente as equipes, elas tinham, claro, o fotógrafo, o cinegrafista e uma figura fundamental que era o motorista. Tem o cara da luz. E ainda às vezes tinha o cara do som, da luz, era uma equipe. E o motorista era fundamental, o motorista era um pouco de segurança, era aquela pessoa que percebia riscos aos profissionais, ele fazia parte da equipe. Hoje em dia, muitas vezes o cinegrafista vai sozinho. Um dia eu sou assessor de comunicação, eu tive que segurar o microfone da Globo News para a fonte de informação da entrevista e o cinegrafista filmar. Eu falei, mas cadê o repórter? Aí ele tinha uma outra pauta. Então a situação também é essa. Além de fechamento de postos de trabalho, você ainda tem esse problema da multitarefa, da multifunção, por conta do esvaziamento mesmo de postos de trabalho na redação. Outra coisa lamentável é a demissão de jornalistas experientes, jornalistas capazes de passar a memória daquele veículo, de ajudar, de complementar a formação universitária, a formação acadêmica.
Então, Jânio de Freitas foi demitido da Folha de São Paulo. Isso é um horror. Quer dizer, mas ele é um símbolo do que está acontecendo na nossa categoria. Então, esse quadro é um quadro nada bonito. Ele é um quadro, esses elementos todos somam a questão do diploma, que é uma questão fundamental. Eu tinha uma cola aqui já. Bom, mas essa questão da precarização da nossa profissão, ela bate muito forte também com a não obrigatoriedade do diploma. Eu estava falando aqui numa entrevista que eu dei para a TV que a não obrigatoriedade do diploma ela atinge várias camadas. Ela atinge os alunos. A universidade é um sonho de toda a família. É um sonho de gerações. Aí o aluno se forma, recebe o diploma e ele percebe que o Estado brasileiro não valoriza todo aquele esforço da família dele, de gerações passadas, para que ele pudesse ter frequentado o banco universitário, ter se formado. Ana Paula vai até falar, que a gente conversou antes, que os veículos de comunicação, eles valorizam o diploma, eles não deixam de valorizar, não. Quando a Folha de São Paulo contrata estagiários, que um camarada ela contrata historiadores, ela contrata cientista social, mas ela contrata jornalistas com diploma. Os veículos de comunicação, nos seus programas de estágios, de trainee, eles contratam jornalistas com diploma. Então, fiquem tranquilos, porque isso não é reserva de mercado. Isso é uma conquista daqui da universidade. É ela que tem o arcabouço de capacitação, como disse o Leonel, teórico, técnico e prático. É aqui que se organiza os conhecimentos que são fundamentais para o exercício profissional. Então, isso vocês não vão perder. E os veículos de comunicação valorizam isso. Mas perde o estudante, perde a universidade, perde a academia, perde os cursos de jornalismo, não de comunicação, perde o profissional que já está no mercado, porque muitas vezes ele tem que concorrer com alguém desqualificado, e isso por conta do salário. Se ele ganha um salário um pouco maior, porque ele já tem alguns anos trabalhando naquele veículo de comunicação, ele pode concorrer com alguém desqualificado ou com alguém com uma outra formação que vai concorrer com ele para ocupar um posto de jornalista. E perde fundamentalmente a sociedade. A gente tem percebido o que está acontecendo agora. O profissional formado na universidade ele está muito mais preparado para funcionar como um elemento fortalecedor da democracia, fortalecedor do interesse público. Um elemento que não vai ser capturado pela desinformação, pela fake news, pelo o que o governo passado tanto gostou. Então, perde todo mundo com essa questão do diploma. A sociedade, a democracia, ela depende do jornalismo profissional. E o jornalismo profissional depende da universidade. Isso é uma cola do início do abaixo-assinado que a Ana Paula vai divulgar aí. Estou roubando a fala dela, inclusive. Mas é uma coisa fundamental. Bom, falando isso, eu quero falar que não é uma luta simples e não é uma luta breve. Aliás, nunca foi, né? Essa luta já está há tantos anos, então ela não é breve, ela é longa e, como a Carmen falou, isso não se resolve agora. Não se resolve nesse semestre, e no segundo semestre a gente vai estar na luta. Agora, se a gente não fizer nada, nada acontecerá. Se a gente não empurrar essa pauta para frente, ela vai ficar parada no mesmo lugar, e no mesmo lugar ela só prejudica todos aqueles atores que eu falei antes. Então não é uma luta simples, principalmente não é uma luta simples com o Congresso que a gente está hoje. Um Congresso empoderado por conta do tal do orçamento secreto, do dinheiro do Estado brasileiro, que é dado na mão de deputados, muitos deles sem ética alguma,
para poder fazer sua movimentação eleitoral nos seus municípios, etc., sem que o Estado brasileiro organize essa pauta de aplicação de recursos públicos. Esse congresso, ele é um congresso muito difícil. Ontem nós tivemos um tratoraço ambiental. Foi esvaziado o Ministério do Meio Ambiente, foi esvaziado o Ministério dos Povos Indígenas, meteram a mão no Código Florestal, estão querendo também agir de forma negativa em relação à proteção das terras indígenas. Então, a gente está vivendo um momento desse Congresso que ele é muito similar ao que ocorreu nos últimos 4 anos. Só que, nos últimos 4 anos, nós éramos oposição. Então, e a gente tentou usar, por mais que o Arthur Lira não deixava, né? Ele foi mudando todo o processo de tramitação da pauta do Congresso para dificultar a oposição de fazer o seu trabalho, que é de estabelecer prioridades, de paralisar pautas, etc. O Lira foi detonando isso tudo, só que hoje nós somos governo. Há interesses, o governo deixa passar o esvaziamento de alguns ministérios para que a medida provisória não caduque e a gente não volte com o governo funcionando à la Bolsonaro. Então, é uma questão muito complexa. Estamos com um camarada super empoderado, que é o Arthur Lira, que precisa ser convencido da importância dessa pauta da PEC do diploma. Olha que desafio. Olha que desafio você, inclusive, vender a nossa pauta para deputados progressistas, que ficam preocupados se essa causa é uma causa não justa, porque eles sabem que é, mas se ela ajuda ele ou não no movimento dele dentro do Congresso. E muitas vezes um deputado de direita, ele acha simpática a causa do diploma porque ele imagina essa pauta deve prejudicar a Globo lixo. Então, se vier prejudicar a Globo, eu vou apoiar. Então, a gente está com esse problema. Até mesmo existe hoje nós temos uma coisa muito saudável na sociedade, que são os comunicadores populares. Você tem lá na Maré, você tem no Complexo do Alemão, você tem lá em Campo Lindo, em São Paulo, você tem... a gente foi naquele festival 3i, né? Paraisópolis, está lá um quilombo no Maranhão, que tem comunicação popular, e os comunicadores populares, eles olham de lado para essa nossa luta, porque eles acham que isso, de alguma maneira, irá prejudicar o trabalho que eles fazem. Nada a ver, a gente está falando de jornalismo profissional, a gente não está falando de comunicação pública, não está falando de liberdade de expressão, de opinião, de ideias. Então, é uma luta complicada e que mesmo os deputados progressistas, muitos deles ficam reticentes em apoiar a luta nesse momento. Portanto, sem esquecer, terminando, sem esquecer da PL da fake news, que tumultuou o processo de tal maneira que os deputados falam para a gente, é melhor resolver o problema da PL da fake news, porque lá a gente trata da questão da remuneração dos jornalistas, para depois da gente entrar nessa área. Então, a gente tem hoje uma complexidade muito grande no Congresso e que a gente, e aí terminando, a gente precisa da potência da universidade. A gente precisa da potência dos professores, dos alunos, para que reforcem o movimento sindical, aqui representado por mim e pela Carmen, para que a gente continue forçando o carrinho para frente. Então, esse debate aqui é um debate fundamental, como o Leonel falou. Mas ele será o primeiro de muitos que a gente pretende continuar vindo aqui, se vocês deixarem conversar a respeito. Valeu. Muito obrigada, Washington. Sim, com certeza, vocês estão sempre convidados. Já é um convite permanente, né? Porque a luta é nossa junta, né? E assim, eu não fiz a minha publicidade bem feita, né? Porque a questão que é importante para ligar aqui esse nosso tema de hoje também com a questão das plataformas, porque as plataformas
é que estão roubando dinheiro de publicidade do jornalismo, né? Porque fica mais fácil, às vezes, a pessoa, um anunciante, ir para uma plataforma que já faz uma publicidade direcionada para os interesses de cada um, já que ela rouba os dados de todo mundo, né? Conforme a gente vai navegando ali por essas plataformas, pelas redes sociais e tal. Então, a gente fez esse debate, e a minha publicidade é que, quando tiver publicado esse aqui, no site do departamento, no YouTube, no canal do YouTube, eu vou colocar um link lá para esse nosso outro debate, porque uma coisa está ligada com a outra, né? São várias precarizações juntas. E eu acho importante, né, todas essas falas até agora, a gente vê essa questão da luta, o quanto é importante, porque assim, não é para ninguém olhar para esse grande obstáculo que está aí hoje e se apavorar porque é imenso. Ah, é um obstáculo imenso, então vamos desistir, porque, nossa, não. Ele é imenso só quando a gente não está junto lutando, né? Então a questão é, vamos nos unir no sindicato, né? Que a FENAGE é a reunião dos vários sindicatos brasileiros em todas as entidades de classe para a gente poder conseguir isso que é comum, né, a todos nós, é não querer ver essa profissão precarizada. Mas não é por uma questão corporativa, como já se falou aqui, mas principalmente pelo interesse público, pela democracia, porque é para isso que o jornalismo existe, né, para atender ao interesse público, aquilo que é importante para a cidadania, para a gente ser cidadão nesse mundo. Enfim, então, com isso eu passo para a nossa querida professora Ana Paula Goulart de Andrade, jornalista e diretora de comunicação da ABEG. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Queria, obviamente, rapidinho, prometo ser objetivo, assim como o jornalismo, mas rapidinho agradecer esse convite. Para mim é um prazer assim, muito grande estar aqui ao lado de parceiros e parceiras de entidades tão importantes, né? Fiquei pensando, nem tem roupa para ir nesse negócio, mas agora eu tenho uma camisa da FENAGE, tá, gente? Agora já tenho, né? Então, eu queria agradecer muito o convite, voltar à PUC, né? Sou filha da PUC como vocês, voltar à PUC para essa discussão de jornalismo, uma discussão tão cara. De antemão, já queria dizer para vocês que eu acredito no jornalismo. Eu amo jornalismo e eu me ensino de jornalismo. Aliás, quero fazer aqui já um relato, parabéns à equipe da cobertura aí, extremamente éticos, querendo assinaturas, pedindo licença, enquadrando o microfone muito bem, fazendo perguntas inteligentes. Isso é só um ensaio do que vocês vão encarar, com certeza, né? Vocês vão encarar lá fora, se vocês quiserem, porque o jornalismo tem muitas formas de atuação, né? A gente pensa muito no jornalismo profissional, na redação ainda, naquele modelo do século XX, mas o jornalismo ele tem uma extensão, uma elasticidade muito grande. E a importância de vocês terem essa compreensão vai passar um pouco pela minha fala também. Então, agradecer, já dizendo que o jornalismo é essa atividade cada vez mais desafiadora e cada vez mais necessária. Não é papo de professora, todo professor conta isso para vocês, mas não é papo de professor, não. A gente está num momento muito crucial, a gente está falando aqui sobre formas de conhecimento, sobre luta, sobre transformação, sobre memória. E eu vou pontuar minha fala bem rapidinho, prometo, Patrícia, a partir daí. Eu sou professora em algumas instituições privadas, sou professora também na UFRJ, sou vinculada ao programa de pós-graduação da UF, PPGMC, sou colega do João nesse sentido. E fico muito feliz porque a gente está falando de formação. E esse moço, aqui do lado, ele tem muita responsabilidade na pessoa que eu me tornei hoje, na pesquisadora, na jornalista que eu já era e que eu fui, de certa forma, acreditando sempre. Foi ele também que não deixou eu desanimar. Embora a gente tenha feito aqui um monte de observações sobre a precarização do ensino, sobre a por que diploma? Então, eu vou fazer jornalismo, fazer publicidade, porque o pessoal tem ideias incríveis e ganha dinheiro. Não, gente, não. Você também não precisa de um diploma de publicidade, por exemplo, para você estar numa agência de publicidade. Muito pelo contrário. As agências de publicidade também estão contratando jornalistas, sabe por quê? Porque a gente tem um saber narrar, porque a gente tem um saber de conhecimento, porque a gente tem uma técnica, uma expertise que ninguém mais tem. É isso que a gente aprende aqui e em várias outras instituições. Então, esse valor da nossa profissão não está na contratação dele, porque isso é muito maior. Né? A luta, como a Carmen bem falou, não está só começando, não. A gente vai provar isso em imagens. Eu trouxe imagens, viu? Eu sou uma moça de imagens,
Eu trouxe, eu vou provar. Não está só começando, não. A luta, ela é permanente. E o jornalismo é resistência. Se a gente não entende isso, a gente pode fazer uma formação com o ChatGPT, eu acho que vai fazer mais rápido que a gente, né? Técnico. Mas a gente tem uma questão reflexiva sobre a nossa profissão, o nosso dever cívico, né? Como multiplicadores desse saber que a gente está falando. Estou falando nisso porque eu estou falando pela perspectiva do ensino, como diretora de comunicação da ABED, Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. O Leonel também participou, Carmen também participou, a gente vai ver já já. E quando eu chego em sala de aula, já querendo agradecer as professoras aqui, Ítala, Mauro, Marília também, muito obrigada pela presença, por trazer os alunos, é muito importante. Isso tem um valor, assim, para mim, que vocês não têm muita dimensão da felicidade que isso dá para a gente, professor, né? Porque essa troca é muito importante. Quando a gente entra em sala de aula, fala, por que você está fazendo jornalismo? A gente não tem mais aquele ânimo. Às vezes até nossos próprios colegas, tá? Estou falando do aluno, do docente, mas às vezes o próprio docente. E existe uma confusão. Como é que você está se norteando? Eu vou fazer jornalismo para quê? Se eu posso ser um produtor de conteúdo e eu posso ser um editor. Não desanimem, o jornalismo vale a pena. O jornalismo é resistência, é força. E é óbvio que a gente se traduz em luta. Então, assim, continuem, acreditem, fôlego, ânimo. Eu acho que parte um pouco daí. Como a BED, né, ia passando já para meu segundo slide imaginário aqui, como a BED, eu estou desde 2019 na direção da entidade, junto com vários nomes, vou citar aqui alguns só para não perder a elegância da lembrança. Professor Leonel já falei, Erivan, Marlúcia, Dione, Mirnas, a gente tem muitos representantes em todo o país, ou seja, essa luta não é uma luta local, né? Uma luta grandiosa, inclusive com parceiros internacionais. A gente fez muitos encontros nacionais, internacionais, voltados para a democracia, para a inclusão, para a diversidade, para a pluralidade, para esse exercício profissional do jornalismo. Tivemos fala do Rosenthal também, aqui a pouco, né, o Rosenthal traz também uma presença muito forte aqui, a Carla Batista, da Nova de Lisboa, Ivana Ebel, do Reino Unido, Jorge Pedro Souza, da Universidade de Porto. Então, todo mundo está muito imbuído, né, quando a gente participa desses congressos nacionais e regionais, a gente está sempre muito imbuído nessa voz, nessas vozes do jornalismo, nessa força. O professor Eduardo Médici também, para não deixar passar em branco que é o grande parceiro. E aí eu queria resgatar um pouquinho da nossa memória, porque quando a gente fala de memória, a gente vai lá atrás, né, buscar como é que era, como é que foi lá. A gente estava brincando aqui que a Carmen é uma... como é que é? Ela foi o quê? Já foi caloura dela. Então a gente está buscando aqui, né, memória. Mas aí a gente brincando com o tempo, aquele implacável, a gente vê que a gente está na memória buscando lá no passado alguma coisa para a gente mexer hoje, para de repente transformar, né? Ter um futuro transformador. E esse também não é um papo de professor, é um papo de uma observação que a gente está mostrando aqui, né? na formação desta mesa. Então, eu acho que isso é interessante da gente pensar nesses diálogos. E aí eu queria, gente, que a gente prestasse atenção nessas imagens. O professor José Marques Mello, né, defensor também da nossa luta. E esses são eventos do antigo fórum, viu, Carmen? Do antigo Fórum Nacional de Professores e Jornalismo. Então, esses locais, né, que a gente fala, professor Leonel, professora Ida, elas ficam falando negócio de Intercom, de SBPJ, são locais para a gente também se unir, assim, enquanto pesquisa, ensino, extensão e luta. Né? É onde a gente reconhece nossos pares também. E aí eu espero que ninguém me mate, mas aí eu sou uma pessoa que também gosta de memória, viu, Leonel? Você está ali de... Camisinha verde. E aí eu trouxe também o Leonel mostrando que a memória, a importância da memória, como é que são esses encontros, que todo mundo tira essa fotinha no final, que a gente vai tirar aqui também, claro, porque a gente precisa gerar evidência. Como é que são também... É o Josenildo ali, né, Leonel? São pares que estão também... Está quase onde está o Oli, isso, né, gente? Juliano, nossa, Gerson. Botão? Peraí.
Aqui, ó, do lado do Edson, de camisa branca, lá atrás. A minha. Vou continuar? Presidente. Só tem mais dúvidas, tá? Léo também. Sou eu lá atrás? Nossa, eu, Sérgio Murilo, que é da Penagem. Quem? Esse aqui é o Juliano. Juliano Maurício. Tcharam! Nossa! Às quartas ela veste rosa, minha gente. Carmen era uma menina. Sim, então. A Luizinha, deve ter sido isso na presidência do Edson, né? O Luiz Martins, Sandra Freitas, aqui Sandra de Deus e Juliano. Mas é melhor dizer, então, o NB. Ele era da Universidade de Goiás, hoje é de Mato Grosso, O PUC de Belo Horizonte. PUC de Minas. E a gente segue aprendendo aqui, gente, porque eu mesmo não sabia de nada disso, tá? Eu só trouxe o registro. A Sandra é da URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul. O Juliano, que era da PUC de Campinas, hoje é da Unesp. Unesp. De Bauru. Isso. Eu sou a única de particular. Sempre me Tcharam! tentei aula em- Eu não sei o que Leonel estava olhando ali no laptop, não, mas eu fiquei curiosa. Leonel, conta pra gente. Não lembro. Ah. A ideia era essa, gente, só obviamente para quebrar um pouco o clima e a gente falar um pouco sobre parceiros, né? Parcerias, sobre vozes, sobre luta, sobre engajamento não só nas redes sociais, mas também nas nossas lutas, né? Nas nossas lutas sociais. E aí, vou trazer um número que eu estou atualizando aqui, porque eu estou na cola, não só impressa, denunciando, né? 1980, eu trouxe tudo impresso, mas eu também estou no momento híbrido na minha colinha. A ABED, como Associação Brasileira de Jornalismo, ela tem muitas lutas também, né? A gente está na perspectiva da regulação aí, que eu acho que é uma outra mesa, a gente pode abrir, vinculada a várias entidades, instituições. A gente está com abaixo assinado, já vou botar para vocês também. A favor, né, dessa discussão da PEC. Então, a gente já estava ontem com o número de 3.948, agora já está 3.987. Então, são assinaturas importantes. Ana, assinar um negócio. É rapidinho, minha gente. Então, 1 mais 1 é sempre mais que 2 nesse momento, né? Então, é importante que a gente entenda que existem também instituições que estão preocupadas com o ensino de sala de aula, com a sua grade, com a sua formação, e também com o reflexo que isso vai dar profissionalmente. Porque o reflexo que isso se estende profissionalmente é aquilo que transforma a nossa realidade como um todo, como o Washington também falou, que se estende para a sociedade. Não vou me estender muito, não, porque eu vou passar a palavra para o João agora, ou passo para você e você passa para o João. Eu vou passar aqui para o João Batista Abreu, representando aqui a Comissão de Educação da ABI, né, como membro da comissão, mas assim, vou pedir também para quem tiver perguntas já ir pensando e a gente vai depois passar o microfone. Bom, boa tarde a todos. Agora já sim, boa tarde, pelo menos no relógio 12:30. Eu queria primeiro agradecer pela paciência de vocês ficarem aqui, adiar o almoço para poder assistir a gente, particularmente a mim, que sou o último a falar. Queria agradecer o convite, botei na minha cabeça que geralmente eu esqueço de agradecer o convite. Eu também. Banca, então, é infalível, mas queria agradecer o convite. E prometo ser breve, tá? Porque eu acho importante que vocês se manifestem, que vocês façam perguntas, questionamentos, tenham opiniões diferentes, afinal de contas a gente está aqui para isso, não é para impor opinião para ninguém. Vou falar rapidinho sobre a ABI. A Associação Brasileira de Imprensa é uma instituição que tem mais de 110 anos. Foi fundada por um jornalista negro chamado Gustavo de Lacerda. Pouca gente sabe isso, né? A gente tem uma tradição de apagamento da história, sobretudo quando se trata das culturas de resistência. É sempre bom lembrar isso. Gustavo era negro.
Tem hoje em torno de 900 sócios, o que é muito pouco, se a gente pensar que é uma instituição de abrangência nacional. Eu brinco que a ABI é muito, mas não sei se você concorda comigo, você é conselheiro também, é uma instituição que funciona muito bem na Via Dutra, no trecho Rio-São Paulo. Agora um pouco Brasília, mas Amazônia, Nordeste, Sul, um número muito pequeno. A gente precisa expandir também, né, Rio de São Paulo. Não é uma instituição sindical, muita gente confunde o papel da ABI com o papel da FENAD e dos sindicatos. A ABI, inclusive, aceita a afiliação de empresários. Né? O Roberto Marinho é sócio da ABI. Então, isso faz uma diferença muito grande. A ABI tem como mote a defesa da liberdade de expressão, né? A defesa da democracia e da liberdade de expressão, o que é um bem indivisível em relação ao exercício do jornalismo. Não há possibilidade de um exercício de um jornalismo seguro, confiável e de qualidade sem democracia. Né? Nossa história, o país, é cheia de momentos de autoritarismo, de fechamento, e sempre nos momentos de autoritarismo você tem a imposição da censura prévia. Foi assim no Getúlio Vargas, foi no governo Getúlio Vargas, boa parte dele, Getúlio governou 15 anos, a censura prévia é do Estado Novo para cá, que é de 37 para 45. Foi assim durante a ditadura, a gente chama de ditadura civil-militar, porque a ditadura de 64 a 85 não foi feita exclusivamente por militares. Muitos civis apoiaram a ditadura e se beneficiaram dela. Esse é um conceito do professor Daniel Arão Reis. Você teve o autoritarismo do governo de Arthur Bernardes, que governou 4 anos sob estado de sítio, de 1922 a 1926. Você tem o autoritarismo também do período do Império, né? E, além disso, você tem o autoritarismo pior ainda, que é o autoritarismo econômico, a censura econômica. Né? Quanto maior a desigualdade social do país, quanto mais for a concentração de renda, maior você vai ter essa censura econômica. E esse é o quadro que a gente vive hoje. Né? Ao mesmo tempo, a gente vive um quadro que é um quadro mundial, né? E o Brasil se insere nesse quadro, de desregulamentação. Né? Não são apenas os jornalistas, não é apenas a profissão do jornalismo que vive essa pressão da desregulamentação. No Congresso mesmo há projetos que querem acabar com várias obrigatoriedades do diploma em várias profissões. Entre elas, pasme, engenharia. Né? Então, a gente vive um quadro, né, de desregulamentação, vive um quadro de disputa política que trabalha muito no plano de que, se eu tenho recurso, se eu gero emprego, se eu gero trabalho, né, eu tenho direito a determinar quem vai trabalhar na minha empresa, quem vai trabalhar e em que condições ela vai trabalhar. Repare, cada vez mais a gente tem menos gente com carteira assinada. Né? A gente brinca, eu brinco, que o sujeito hoje que tem carteira assinada no jornalismo é digno de proteção do IBAMA, é um animal em extinção. Né? E aí você começa a perceber como é que a linguagem muda. O jornalista precisa aprender a trabalhar com linguagem. É uma condição sine qua non. Inclusive, é entender determinadas mudanças que acontecem e que se estabelecem na linguagem. Repara que, cada vez mais, a palavra não é empregado, é colaborador. Né? Colaborador é tudo. Colaborador desde o sujeito que está mandando um recado, olha, tem isso aqui, vocês querem cobrir, esse é um colaborador, até o repórter que trabalha de 7 da manhã às 7 da noite, sem hora extra. É tudo. Né? Por que colaborador? Porque mascara as relações de trabalho. E cada vez essas relações são mais vilipendiadas. Né? É quase como se a gente estivesse agradecendo por estar trabalhando. Então, esse é um quadro que vocês vão precisar enfrentar. Eu imagino que haja vários estagiários aqui, vão precisar enfrentar. Não é fácil, não tem ovo de Colombo, não tem um caminho, mas ter um juízo crítico sobre esse quadro que a gente está vivendo
é fundamental. Né? O fim do diploma, a campanha do fim do diploma, ela começa com todos esses órgãos citados pelo Leonel, mas tem um outro órgão que é fundamental, que é a Sociedade Interamericana de la Prensa, a CIP, que representa os interesses dos grandes grupos de comunicação da América, né? Desde os Estados Unidos até o Brasil, Uruguai, ou seja, até a Patagônia, vamos chamar assim. O nosso empresariado, tá? Brasileiro, mas não só brasileiro, né? Latino-americano de uma forma geral, ele tem um perfil de uma elite patrimonialista, né? Que é a elite que acha que apenas aqueles que têm bens, né? Que têm empresas, né? Podem determinar as suas condições de trabalho e a sua lógica de trabalho e de remuneração dos seus colaboradores. Se a gente for olhar para a história do Brasil, a gente vai ver empresários de comunicação que indicam ministros de Estado, né? Indicam embaixadores. Eu não estou nem falando do Roberto Marinho, que é o caso mais recente, mas, por exemplo, um personagem que certamente vocês já ouviram falar, que é o Chateaubriand, Assis Chateaubriand, dono da maior rede de comunicação do Brasil até os anos 70, e tinha 17 emissoras de televisão. Veja bem, 17 emissoras de televisão. A Rede Globo tem 5. Por que tem 5? Porque houve o Código Brasileiro de Telecomunicações, que foi aprovado em 1962, houve uma outra reforma que limita assim o número de emissoras em mãos de um mesmo grupo. Claro, tem outras saídas por aí, mas eu não vou ficar... PTV, EPTV, tudo isso é Rede Globo, tá? Mas, enfim, o Chateaubriand tinha 17, né? Tinha dezenas de emissoras de rádio e tinha um jornal grande em cada capital do país. Né? Ele fazia ministro, está fazendo. Ele foi embaixador do Brasil naquela terra sem ter sequer feito, né, um curso do Itamaraty. Mas isso o Eduardo Bolsonaro também queria ser, ele quer saber fazer um curso, né, nos Estados Unidos. Não conseguiu. Marcelo Crivella queria ser também, né, para poder lavar o dinheiro da Igreja Universal lá na África do Sul, depois que Angola expulsou a Igreja Universal. Enfim, quer dizer, a gente vive um quadro realmente muito difícil, que independe de... Eu estou sendo assim bem sincero, mas reconheço que caótico, acho que independe até mesmo do partido político que está no poder. Claro que a gente tem simpatias, tem ajudas, mas esse quadro é um quadro muito, muito mais profundo. O que a gente tem de novo, né, de diferente? E, sinceramente, nessa luta aqui, talvez até seja favorável. É que hoje você tem um domínio, né, das plataformas digitais que não obedecem a regras nacionais, né, legislação nacional, como Google, né, como Facebook, como TikTok. São grandes empresas internacionais que determinam as condições de produção e de remuneração do mercado, inclusive atropelando as empresas de comunicação tradicionais. Tá? Para vocês terem ideia, o Google hoje controla 40% do mercado publicitário do mundo ocidental. 40%. É claro que isso mexe com os interesses de Rede Globo, ou Grupo Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né? Clarim, da Argentina. E essas negociações estão sendo feitas país a país, né? É uma negociação muito difícil, né? Que beneficia, dependendo da finalização da negociação, as empresas de comunicação, mas na maior parte das vezes omite a remuneração direta do jornalista. É claro que se a gente partir do modelo tradicional, aquele modelo que vocês devem conhecer, qual o modelo que sobreviveu nos últimos 150 anos de remuneração do jornalismo. Você tem as grandes redes de jornais que começam lá nos Estados Unidos no final do século XIX, com a dupla Joseph Pulitzer e Randolph Hearst. Esses jornais têm uma grande circulação, esses jornais publicam anúncios, né? O custo do papel, preço do exemplar, é inferior ao custo de produção, mas quem
cobre tudo isso é a publicidade. Esse modelo hoje está em crise. Né? 150 anos depois, 140 anos depois, esse modelo hoje está em crise, porque as plataformas tomaram esse espaço. Tá? Então, se é possível que a gente tenha um aliado interessante, que são as empresas de comunicação, porque o inimigo, né, o adversário, é muito maior, mas é um adversário que está lá fora. É um adversário que está lá fora. A outra questão aqui, já foi dita, que é o jornalista de periferia. A palavra periferia, de certa maneira, é meio preconceituosa, mas se a gente pensar uma cidade como o Rio de Janeiro, você vai dizer que a Rocinha é periferia, ela está aqui do lado da praia. Né? O Vidigal é periferia, né? O Jacarezinho é periferia. Então, a periferia é muito mais uma conceituação sociológica do que uma conceituação geográfica. Né? Pelo menos numa cidade com a topografia como a nossa. Mas esse pessoal é importante, sim. A gente tem que aprender a trabalhar com essas pessoas, porque elas produzem um conhecimento que, na maior parte das vezes, nós jornalistas, a grande maioria de classe média, não temos. É preciso reconhecer isso, nós não temos esse conhecimento. Então, a gente tem que encontrar formas de atender a essa, não sei se a palavra correta seria demanda, mas atender esse quadro geral que faz com que, até recentemente, essas pessoas que não tinham voz passassem a ter voz por conta das tecnologias que facilitaram a comunicação. Nós mesmos da ABI estamos discutindo agora, começando a discutir, há um movimento de filiação de alguns dessas pessoas, desses comunicadores populares, e o Estatuto da ABI não está muito claro se eles podem ou não, porque, afinal de contas, quase todos eles não têm curso de comunicação e, muitas vezes, não têm nem diploma de ensino médio. Não? Mas como é que a gente vai desprezar? Aí a gente vai cair na mesma armadilha patrimonialista, né, que determina a questão do conhecimento instrucional, né, como um divisor de águas. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui de um livro chamado Jornalismo de Periferia. Esse livro é de uma professora de São Paulo, chamada Mara Rovida. Eu juro para vocês que eu não conheço pessoalmente. Tá? Eu conheço o livro. Foi lançado há coisa de 2 anos. É uma tese de doutorado dela sobre o jornalismo de periferia praticado em São Paulo, né? Em Heliópolis, Paraisópolis e várias outras favelas de São Paulo. Enfim, o quadro é difícil, né? Não é um quadro fácil. Claro que a ABI apoia a obrigatoriedade do diploma. Hoje em dia, como a Carmen lembrou, você não precisa nem provar que é alfabetizado. Da maneira como o Supremo, né, derrubou, né, não precisa nem ser alfabetizado. A gente vai ter reações? Claro que vai ter reações. Por exemplo, não se falou aqui, eu sinceramente não sei, mas acho difícil que a bancada evangélica apoie esse projeto. Por quê? Porque você tem um número muito grande de colaboradores, né, em televisões, emissoras de rádio evangélicas, que na realidade são pessoas que trabalham às vezes de graça, trabalham troca de favor, e que acabam bancando, né, aquele quadro. Né? Folha Universal, gente, a última vez que eu soube, tem 2 milhões de exemplares. O Globo tem 250. Quase 10. Então, é uma situação desproporcional. Para terminar, a questão das pessoas que participam de programas, né, de televisão, médicos, engenheiros, isso existe desde que o mundo é mundo. Tá? Existe de uma forma correta, existe de uma forma que faz sentido, sim. É claro que um médico dermatologista tem que falar sobre problemas de pele, exposição excessiva ao sol. Ele é a pessoa qualificada, um médico infectologista sobre questões relacionadas à pandemia, um geólogo sobre problemas de deslizamento de terra, por exemplo, São Sebastião. Isso é normal, né? Isso faz parte desse processo. Um jogador de futebol, sim, ele pode analisar o jogo. Não pode, por exemplo, exacerbar.
me lembro de um episódio que eu assisti, não é folclore, do Neto, né, que é um excelente jogador de futebol, jogou no Guarani, jogou no Bangu, jogou no Corinthians, é ídolo do Corinthians até hoje, comentando um jogo na TV Bandeirantes, uma seleção sub-20, ele diz, aquele menino ali, 18 anos, parece que ele corre muito, parece que ele tem dor de pulmão. Aí o ponto avisa para ele, olha, todo mundo tem dor de pulmão, ele vai e se desculpa. Todo mundo tem dor de pulmão? Eu não tenho obrigação de saber isso, eu não sou médico. Esse tipo de exagero que a gente... Porque ele não vai estudar medicina, ele não vai estudar isso que a gente aprendeu no ginásio, né? Talvez ele não tenha aprendido, se aprendeu, esqueceu, porque não estava preocupado. Então, é um tipo de questão que a gente enfrenta todo dia. É folclórico, tá? Eu contei apenas mas você tem, às vezes, jogadores de futebol que têm uma dificuldade imensa de citar o nome de um país ou de uma cidade. O Galvão Bueno, gente, né, já colocou o México na América Central. Galvão Bueno. Né? Então, esse nível de... O querido governador de Santa Catarina, né, corrigiu uma vez alguém no canal dele, ele era senador, falando que o Mato Grosso do Sul faz parte da região sul do Brasil. Graças a Deus ele é governador, ele não é jornalista, mas ele se expressa regularmente. Enfim, há uma série de coisas. Sim, um detalhe importante. A profissão de jornalismo, ela foi regulamentada durante a ditadura. Tá? 1968 ou 69? 69. Tá, estou acabando. E aí, um dos argumentos para derrubar a obrigatoriedade do diploma é que era uma lei da ditadura. Né? Vocês devem se lembrar disso. Então, se basear nisso, você vai destruir a ponte de Niterói, que foi criada durante a ditadura, a usina hidrelétrica de Itaipu, a mesma coisa, uma série de outras, né, funções. Havia antes, até a criação da obrigatoriedade do diploma, uma série de pessoas que queriam e que tinham o registro de jornalista por um único motivo. É que até os anos 60, o jornalista estava isento de imposto de renda. Então, quem era jornalista não precisava declarar imposto de renda. Ora, claro que você vai ter um monte de pessoas, tá, que jornalista tinha desconto em passagem aérea. Aí, como diz um ex-professor meu, Teodoro de Barros, essas duas leis só beneficiavam os patrões. Porque o jornalista já ganhava tão pouco que ele não pagava imposto de renda. Né? Quem pagava imposto de renda era uma minoria e o dono do jornal, que era jornalista. Então ele estava livre de pagamento do imposto de renda. E também não viajava, né, de avião. Quando viajava, quem pagava era a empresa, porque viajava a serviço. Também quem era beneficiado era o dono do jornal. Né? Então a nossa profissão é cheia de folclore. E para terminar, você tem um monte de pessoas, até hoje você tem isso, de pessoas que usam o jornalismo como trampolim para entrar na política. Tá? Então você tem vários programas de rádio, programas de televisão. Tá? Hoje você tem rede de streaming, né, internet, que fica claro que ali, né, geralmente ele tem uma bandeira específica, né, que ele vai se candidatar na próxima eleição, a deputado estadual, a deputado federal, às vezes até mesmo a governador. A gente tem aqui N exemplos, né, de pessoas, eu não vou perder muito tempo, mas basta vocês olharem que a gente está cheio desse tipo de conduta. É isso. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada a toda essa mesa maravilhosa, né? Infelizmente, nosso tempo aqui acabou também, como qualquer programa de televisão de dentro de uma grade, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos os que estão aqui, os que tiveram que sair para os seus estágios, enfim, né? E o público que vai assistir a gente depois. E agradecer principalmente essa mesa incrível. E a luta continua, né? Esse é um mote antigo, mas continua mesmo. E então, o grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação da PUC-Rio, então agradece a todos.